E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo? Gálatas capítulo 2. Vamos falar um pouco sobre o que o apóstolo Paulo deixou de recomendação para a igreja da Galácia. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 2, versículo 20: Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É interessante você olhar, e eu falo nesses textos direto, o apóstolo Paulo dizer que ele já está crucificado com Cristo. Porém, eu acho que uma das chaves maiores para essa declaração de Paulo é ele dizer o seguinte: e a vida que eu vivo em Cristo, eu vivo pela fé. Ora, eu acho que se tem uma coisa que eu tenho observado e tenho procurado sempre tentar destacar no nosso meio, é que viver pela fé, as pessoas têm o seu extremo. Por que tem o seu extremo? Às vezes é 8 ou é 80. Às vezes você fala assim, pô, fulano quer viver pela fé. O que significa que ele não quer trabalhar, não quer fazer nada, quer que as coisas caiam do céu. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando, ao contrário. Quando se trata de trabalho, o próprio apóstolo Paulo fala: trabalhei dia e noite para não ser pesado ninguém e ainda anunciei o evangelho. E ainda recomenda ainda, quem não trabalha não come. Ou seja, eu e você precisamos entender que não é dessa ótica que o apóstolo Paulo está falando, viver pela fé. Mas quando ele fala sobre a vida que eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, a convicção dele está baseada diretamente no próprio Cristo. As facetas que ele realiza é através do próprio Jesus. E eu quero chamar a tua atenção, você que está assistindo a esse vídeo, que o mundo hoje em que vivemos depende muito que nós venhamos entender que viver por fé é a mola propulsora para chegar mais próximo de Deus. Não alcançar somente as conquistas, porque as pessoas geralmente, quando fala da fé, pensa logo em conquistar. Não tem que ter fé para curar, para orar e Deus curar, para conquistar. Só que em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o escritor aos Hebreus explica, dizendo porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ora, você pode tratar essa galardoação como algo que você vai receber porque está seguindo a Deus. Porém, se você pegar o seu olhar, desculpe, e ampliar um pouco ele, você vai ver que o próprio Deus diz que no dia, quando a igreja for arrebatada, nós vamos ser recompensados pelas nossas obras. E Deus vai dar o nosso galardão. Então, para que isso aconteça, para que você consiga chegar no céu e veja contemplada todo o resultado da obra que você realizou, você vai precisar de fé. Então, independente da circunstância, creia sempre que Deus está no controle. Creia que Ele sempre é o que vai realizar. Creia que Ele é que batiza com o Espírito Santo, é que prometeu que ia voltar para buscar a igreja e que nós moraremos no céu com Ele, porque assim Ele prometeu. Essa é uma convicção que não podemos perder. Jesus chega tanto para o centurião como para a mulher e diz o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Cada dia que passa, nossa fé está sendo não é lapidada a palavra certa, mas cada dia que passa, ela está sendo saqueada, vamos botar assim. Cada dia que passa, a fé vai diminuindo. E é interessante o entendimento que cada um tem sobre Deus, cada vez mais raso. As pessoas veem um Deus, ou vejam um Deus carrasco, tá igual eu ouço de vez em quando de alguns, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e o do Novo é um Deus bom.
Sabe que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, 6 que eu sou o Senhor e não mudo. Em Hebreu diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então é o mesmo Deus. Mas, infelizmente, por falta de ou conhecer ou abrir o entendimento, como diz o apóstolo o Oséias, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então a fé é a força que nós temos que nos conecta diretamente a Deus e suas realizações até a hora de ele voltar. Quando o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, você só consegue crucificar-se através da fé. Porque através da fé você acredita que quanto mais você dedicar-se a Ele, mais Ele se aproxima e faz a obra na minha e na tua vida. Então, irmão, saiba de uma coisa, cultive essa fé. E o único meio de cultivar essa fé, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.